enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele só fez o bem e buscou a santidade, buscou a santificação, ele não se corrompeu, e por isso ele conseguiu alcançar o seu objetivo. E nós, como filhos de Deus, para alcançar o nosso objetivo, nós temos que fazer o bem, e nós precisamos buscar a santificação, precisamos buscar a santidade. O segredo, queridos, de servir a Deus é você ser uma pessoa boa, fazer o bem. Nós temos que lutar contra a maldade. E nós temos que buscar cada vez mais fazer aquilo que agrada a Deus. E eu quero te dar um conselho, queridos, e é o que Deus falou no meu coração no domingo. No domingo, um irmão me procurou e falou bem assim: pastor, aquela palavra ela foi totalmente para mim. E eu estou vendo o quanto que eu estou errando na minha vida. E eu estou vendo a minha vida caminhando só para trás. Eu preciso me santificar, eu preciso buscar a Deus. E isso, queridos, só funciona, queridos, quando entra dentro do seu coração e você sente essa necessidade. Mas se você não conseguir olhar para você mesmo e identificar os seus erros, você nunca vai sentir essa necessidade de se santificar, essa necessidade de ser uma pessoa boa, essa necessidade de fazer o bem, essa necessidade de ter um propósito, de viver por um propósito, queridos. Você já parou para pensar que Deus tem um propósito na sua vida? E qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Viver uma vida de propósito, querido, significa estar em Cristo. Quando você está em Cristo, você não se corrompe com as coisas deste mundo. Você não se corrompe com vozes falazes, com conversas paralelas. Você tem convicção do que você quer. Você tem convicção para onde você está indo. E é isso que nós precisamos ter, queridos, porque a palavra de Deus e Cristo, Ele nos dá essa convicção. Ele nos dá essa convicção. Eu estava conversando com uma irmã amada aqui, antes de começar o culto, e eu estava falando para ela que a mesma convicção que eu tenho de céu e de inferno, é a mesma convicção de que se eu subir essa escada, eu vou estar aqui em cima desse púlpito. É a mesma convicção, queridos. E muitas vezes nós brincamos com as nossas vidas. E eu louvo a Deus que só pelo fato de você estar aqui numa terça-feira buscando ao Senhor, significa que Deus tem falado ao seu coração. Significa que você tem, sabe, uma necessidade de ouvir a voz de Deus. E é esse apelo que eu faço: escuta a voz de Deus. Cuidado com o seu coração. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, nós vamos ler do verso 4 até o 7. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegre-se, que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo que fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizer isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Por isso, queridos, que nós precisamos buscar ao Senhor, por isso que nós temos que estar cheios de alegria no Senhor. E quando nós estamos no Senhor, queridos, mesmo que enfrentamos momentos de tristezas, momentos que nos faz chorar, a gente sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, queridos? Então por isso que você tem que lutar contra a tristeza. Eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, mas lute, permaneça, porque é o Senhor que vence por nós. O Senhor Jesus, Ele quer te dar a vitória. O Senhor Jesus, Ele quer dar um grande testemunho através da sua vida, para que pessoas próximas a você se rendam a Cristo. Só que você tem que resistir na presença dEle. E você só resiste se você estiver verdadeiramente em Cristo. E o que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa ser uma nova criatura, queridos. Deixa eu falar algo para vocês.
eu sei o que é ser uma nova criatura, e muito aqui dos meus irmãos sabem o significado disso. Por quê? Porque até os 20 anos eu estava no mundão. E com 20 anos de idade eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus. E quando eu comparo a minha vida hoje com a vida que eu tinha antes dos 20 anos de idade, é uma pessoa totalmente diferente, queridos, uma nova criatura. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não mais as mesmas pessoas, as coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Estar em Cristo, querido, significa, sabe, ter novos objetivos, novos sonhos, novos planos, novos projetos. Por isso que nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos ser e fazer a diferença. E eu pergunto para você, quando você está no mundo, pastor, me explica melhor essa questão de estar no mundo. Quando você está no mundo, no seu trabalho, na sua escola, você é diferente das pessoas de lá ou é igual? Por aí você consegue ver se você é uma nova criatura ou não. Quando as pessoas estão tudo desesperadas lá, você também fica desesperada? Ou as pessoas buscam ajuda em você, buscam oração em você? Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão no trabalho dele, e eu fico feliz quando eu escuto essas coisas. No trabalho dele aconteceu uma situação lá com o motorista 2 vezes, e o motorista procurou ele e falou assim: irmão, você tem que orar no meu carro. Isso, queridos, é ser uma nova criatura. Ou acontece quando as pessoas descobrem que você é evangélico. Não acredito que você é evangélico. Por quê? Porque é igual todo mundo. Se veste como todo mundo, fala como todo mundo, age como todo mundo. E o ser nova criatura e o ser diferente, para poder ser usado por Deus. Porque, queridos, é impressionante como que você prega a palavra de Deus sem precisar fazer nada, só sendo diferente. Às vezes você está lá no seu ambiente de trabalho, está todo mundo desesperado e você está em paz. E de repente as pessoas começam a te procurar. Estou precisando de oração, estou precisando de ajuda. Ore por mim. O Senhor, Ele precisa, queridos, de pessoas que sejam diferentes no mundo. O que nós somos aqui na igreja, queridos, nós temos que ser lá fora. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos fazer o bem para as pessoas. Nós precisamos nos santificar para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Imagina, você está lá no seu trabalho, fala que é evangélico e de repente começa a falar palavrão. Então estar em Cristo, queridos, significa ser uma nova criatura. Como é que é você dentro da sua casa? No calor de uma discussão. Aí nós percebemos, queridos, ainda o quanto nós temos que matar o velho homem e a velha criatura. Sabe? E de repente, quando a gente percebe que da mancada entra aquela tristeza, aquela acusação dentro de nós. Por isso que é uma luta, queridos, para todo cristão, porque para você poder estar em Cristo, você precisa ser uma nova criatura. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já se passaram e teve início a uma nova vida. Os desejos antigos, as vontades antigas, os planos antigos. Agora nós estamos em Cristo, queridos. Agora nós estamos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Agora nós estamos sendo preparados para poder reinar com Ele. Isso significa que nós temos que viver uma vida de justiça, uma vida de dignidade, uma vida reta. Se eu peguei emprestado, eu vou devolver. Se eu estou devendo, eu vou pagar. Se eu falei mentira, eu vou pedir perdão. Se eu fiz algo de ruim para o irmão, eu vou pedir perdão, eu vou me consertar. Por que Zaqueu encontrou a salvação, queridos?
Porque Zaqueu, no momento que ele teve um encontro com Cristo, ele se tornou uma nova criatura. Tanto que ele até falou: se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E isso é um posicionamento, queridos, de uma pessoa que verdadeiramente está em Cristo. Sabe? O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa estar na presença de Deus constantemente. Não é só na igreja não, queridos. É constantemente, aonde você estiver. Você tem que compreender que a presença de Deus está com você, de que você está na presença dEle. Mas pastor, é onde eu estiver? É onde você estiver. Mas pastor, até quando eu estiver tomando banho? É, até quando você estiver tomando banho. Efésios 2,13 diz: agora porém vocês pertencem a Cristo Jesus, e ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dEle, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Quando Jesus morreu na cruz, queridos, Ele nos deu a oportunidade de nós estarmos constantemente na presença dEle. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente sente tudo mudar. O irmão estava falando comigo, uma coisa interessante, falou: pastor, eu estava orando e eu senti alguém passando a mão na minha cabeça. Mas eu sei quem foi esse que passou a mão na minha cabeça, porque eu estava orando, eu estava tendo uma conversa séria com Deus. Isso, queridos, acontece. Por quê, queridos? Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos na presença dEle, nós trazemos a presença dEle para perto de nós. Por isso que há livramento. Eu não sei se já aconteceu com você, quando você percebe, você fala: puxa, que livramento que eu tive. Nossa, o Senhor, Ele salvou a minha vida. Por quê, queridos? Porque a morte de Cristo nos deu a possibilidade de estarmos na presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, queridos, o inimigo não pode fazer nada contra você. Estava conversando hoje com a irmã Maria Vilela, e ela recebeu um convite para ir num lugar, e eu falei para ela: e pode falar que o seu pastor vai junto também. Por quê, queridos? Porque eu estou na presença de Deus, queridos. Então não importa o lugar onde eu for, a presença de Deus, ela vai estar comigo. Você não pode ter medo. Se você está na presença de Deus, você não pode ter medo. Agora, se você não leva uma vida de santidade, se você está longe da presença de Deus, aí eu te aconselho a ter medo, cuidado. Principalmente se tua família toda está na presença de Deus e você não está, porque é uma luta grande. Porque o inimigo, ele vai ficar ali esperando para que um desviar, porque se um desviar, ele vem e pega para poder destruir toda a família. Vocês lembram de uma coisa que eu sempre falo aqui, quando você está sozinho, né? Você só tem um muro para cuidar, que é só o seu, né? Então você vai cuidando do seu muro ali, se santificando para o inimigo não poder entrar. Aí você casou, aí aumentou o muro, agora é mais, agora são 2 pessoas ali. Então já tem um espaço maior para poder tomar conta. Cuidar cada um do seu pedacinho para o inimigo não poder entrar. Teve o primeiro filho, aumentou o muro. Teve outro filho, aumentou o muro. Porque se Satanás ele consegue entrar por uma das brechas, queridos, ele arrasa a família inteira, sem dó. E é triste, viu, queridos? É triste. É triste você vê Satanás destruindo a vida de uma pessoa porque brinca com as coisas de Deus, porque não tem consciência de que está na presença de Deus. Deixa eu te falar um negócio para você: estar na presença de Deus significa andar correto, falar a verdade, ajudar as pessoas, se santificar. Estar na presença de Deus significa evitar entrar em grupinhos de piadinha, de conversinha fiada. Sabe, queridos? Porque estar em Cristo significa viver na presença de Deus. Estar em Cristo, querido, significa ter plena certeza da salvação, mesmo diante das acusações. Quando você está em Cristo, queridos, você tem convicção de que você é salvo.
Deixa eu falar para você, hoje, que é a única coisa que eu tenho, que é hoje, o momento, hoje eu tenho plena convicção da minha salvação. E nós temos que viver dessa forma constantemente. Nós não temos que ter plena certeza da nossa salvação ontem e nem amanhã. A certeza da nossa salvação tem que ser agora, no presente, porque a nossa vida, queridos, ela só vai terminar no presente. Então por isso que nós temos que lutar constantemente. Porque quando nós temos a certeza da nossa salvação, queridos, nós já temos aquilo mais precioso que um ser humano pode ter. Então dificilmente nós vamos envolver com as coisas deste mundo. Romanos 8, 1, 2 diz: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei e do pecado e da morte. Deixa eu te falar um negócio, queridos, estar em Cristo significa ter a plena certeza da salvação, porque nós estamos naquele que morreu por nós. Não é porque nós conhecemos a palavra, não é porque nós somos bonitos, não é porque nós tomamos banho, não é por causa disso, é porque nós estamos em Cristo. E quando você está em Cristo, você tem certeza da sua salvação. E se você tem certeza da sua salvação, para que você vai ficar triste? Para que você vai ficar chateado? Pastor, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu não tenho certeza da salvação dos meus familiares. Isso é bom? Como assim, pastor? É bom? É bom porque você vai começar a lutar para que os seus familiares possam estar em Cristo também e que eles possam ter a certeza da salvação. Como, pastor? Orando por eles, fazendo o bem para eles. É inaceitável, queridos, pessoas que estão em Cristo não conversar com membros da família. É inaceitável, queridos, pessoas que estão em Cristo brigar com sogra, com sogro, com cunhado, com cunhada. É inaceitável isso, queridos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E aonde nós estamos, a paz, a pedido de perdão, não é porque nós somos perfeitos não, queridos. É porque nós que estamos em Cristo, nós vamos que entender que mesmo certo, nós vamos ter que pedir perdão, abrir razão. Para quê? Para que a paz reine no meio da nossa família. Ah, pastor, a minha família está em Cristo, mas em casa é uma confusão só. Filho não conversa com o pai. Sabe, queridos? Sai de casa, não fala para onde que vai, não dá satisfação. O pai não sabe nada ao respeito, às vezes começa a namorar, o pai nem está sabendo com quem está namorando, aonde que está. Se nós verdadeiramente estamos em Cristo, queridos, a união, aonde nós chegamos, queridos, nós constituímos a paz. Se você chega na sua casa, você está em Cristo, tem paz dentro da sua casa, tem paz dentro do seu lar. Pastor, mas lá em casa não é assim não, pastor, lá em casa o negócio está feio. Por quê? Infelizmente, queridos. Infelizmente o inimigo ele conseguiu entrar. Enquanto não houver necessidade de pedir perdão, de pedir desculpa, a tendência é só aumentar isso daí. Por quê? Porque estar em Cristo significa ter alegria permanente. Por isso que eu falo para você, queridos, o que vai nos manter em Cristo é as nossas atitudes, é fazer o bem e se santificar. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Os discípulos de Jesus, para poder andar com Ele, tinha que andar de acordo com a vontade dEle. É que nem Deus, queridos. Deus, Ele fez um projeto de salvação maravilhoso.
Ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Então Deus, ele já fez a parte dele. Só que Deus, ele não vai nos forçar a aceitá-lo. Ele não vai nos forçar a nos santificar. Hoje eu estava conversando com um rapaz, ele é líder de jovens de uma igreja. Ele lembrou de mim, mas eu não lembrei dele. E a gente estava conversando, e uma coisa interessante, ele falando, pastor, a gente vê os jovens hoje com um potencial tão grande, sabe? A gente vê Deus abençoando com dons, com talentos, mas fazem as escolhas erradas, né? E falando bem assim, pastor, mas uma coisa interessante é que eles fazem as escolhas erradas, depois vai para o mundo, sofre, se arrebenta, aí depois lembra de Jesus numa fase da vida e volta para a igreja, todo arrebentado. Só que não tem como voltar atrás e fazer as escolhas certas. Então por isso que Deus, queridos, Ele instituiu a igreja dele. Por isso que Deus colocou pastores, líderes, para quê, queridos? Para nos ajudar. Para nos ajudar a fazermos as escolhas certas, para nos ajudarmos a permanecermos em Cristo. Porque não importa onde você esteja, o que importa é se você está em Cristo. Se você estiver em Cristo, vai dar certo no seu trabalho, você vai conseguir vencer as dificuldades, você vai ser promovido, você vai fazer a diferença lá, porque Cristo está em você. E se você está em Cristo, vai dar certo na sua escola. No início vai ser difícil, as pessoas não vão te aceitar, mas depois as pessoas vão querer você para perto delas. Por quê? Porque elas vão ver algo diferente em você, e isso que elas vão ver diferente em você é Cristo. Nós não devemos ser iguais às pessoas do mundo, não. Nós precisamos ser iguais a Cristo, para que as pessoas do mundo possam ver Cristo nas nossas vidas. Ou você quer viver uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de chateação? Porque quando você não está em Cristo, você não tem metas, você não tem objetivo, você só quer se divertir. E a diversão é caro. E aí quando você vê que é a hora de correr atrás, já é tarde demais, porque você gastou todo o seu tempo se divertindo. Mas quando você está em Cristo, não, você tem objetivos. Eu estou em Cristo. Pastor, eu vi minha família sofrer, meu pai sofrer, minha mãe sofrer, mas eu vou fazer a diferença, eu estou em Cristo, eu vou acabar com o sofrimento na minha família, eu vou ser uma bênção na vida dos meus pais. Eu vou ser uma bênção na vida da minha família. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu tenho uma experiência sobrenatural de ver a minha família antes da minha conversão e depois da minha conversão. A minha família teve uma mudança radical, queridos. É impressionante o que a prosperidade de Deus fez na vida da minha família, na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na vida dos meus irmãos, depois que eu me converti. Por quê? Porque todo dia eu oro por eles, todo dia eu luto por eles. Nós temos que fazer a diferença, queridos. Não importa se os seus parentes, se os seus filhos, se o seu cônjuge, não importa se eles não são convertidos, o que importa é que você é e que você lute por eles. Filipenses 4:4 diz: estejam sempre cheios de alegria no Senhor, e digo outra vez, alegrem-se. É essa a diferença que nós vamos mostrar para o mundo, queridos. Eu lembro que teve um momento no meu trabalho que o Espírito Santo me levou a todo dia chegar cantando. Todo dia chegar cantando, chegar louvando ao Senhor no trabalho. Eu fiz isso durante uns 15 dias. Queridos, é impressionante como que a nossa alegria incomoda as pessoas. É impressionante. É impressionante. Faz isso para você ver. As pessoas se incomodam com a nossa alegria. E a palavra de Deus, queridos, ela nos diz isso, que estar em Cristo significa ter alegria. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor, e digo outra vez, alegre-se. Alegria, deixa eu falar um negócio para você. Alegria é o segredo do seu sucesso. Você quer ter sucesso? Faça tudo com alegria. Você quer ter sucesso no ministério de louvor, Rafa? Chega aqui que nem você chegou hoje, antes de mim.
O Rafa, eu acho que já estava aqui umas 6 horas da tarde, ele já estava aqui. E estava alegre, ligando aqui, conversando com o Guizinho. Sabe, queridos? E é isso que você tem que fazer, Rafa. A mesma alegria quando você chegar lá na sala de aula, onde você estuda, chegue lá alegre, feliz. A gente não precisa mudar por causa das pessoas, queridos. Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe? Chega na sua casa feliz. Deus, Ele falou muito comigo sobre isso, queridos. Porque pensa numa pessoa difícil, viu? Antes de se converter, difícil de demonstrar alegria. Sou eu, queridos. Principalmente de manhã, quando acorda. Tem que começar a acordar alegre, viu? Tem que começar a acordar alegre. Né, Valmir? A Laine que acorda alegre, né, Valmir? Né? Continua do mesmo jeito, Marquinhos? Não, mudou. Mudou, né? Agora tá acordando feliz, né? Queridos, deixa eu falar uma coisa agora com vocês. Estar em Cristo significa ser um ramo frutífero. Preste atenção, queridos, que por aí você vai entender se você está em Cristo ou não. O que significa, querido, ser um ramo frutífero? É tudo o que você faz dar certo. Tudo o que você faz. Você começa e fala, Senhor, eu vou comprar uma casa. E você planeja e você compra uma casa. Senhor, eu vou fazer isso. Me abençoa para isso. E você corre atrás e você consegue. Senhor, eu tenho certeza que eu vou conseguir uma promoção. Eu vou aumentar o meu dízimo. Né? Te dar uma dica aí, não peça para Deus aumentar o seu salário, peça para Ele aumentar o seu dízimo. Porque se você é um dizimista, um ofertante, não tem por que você não prosperar, você não ser abençoado. Sabe, queridos? É uma pessoa frutífera, tudo que ela coloca a mão, tudo que ela faz dá certo. Por quê? Porque essa pessoa está em Cristo. Ah, pastor, mas tudo que eu faço dá errado. O pessoal fala que aonde eu coloco a mão dá errado. Então você precisa rever os seus conceitos. Você precisa analisar a sua vida. Você precisa ver com o tipo de pessoa que você anda, que tipo de palavra que você fala, que tipo de filme você assiste. Porque tudo isso vai definir aonde você está. São as suas atitudes, aquilo que você faz, que define aonde você está. Que tipo de lugar você frequenta. E aí você vai entender por que você não é uma pessoa frutífera. Por que as pessoas, ao invés de querer chegar perto de você, elas se afastam de você? Porque tudo que você começa a fazer, você desiste, você desanima, né? Às vezes tem uma ideia boa e fala, puxa, que ideia maravilhosa, aí vai, começa com empolgação, daqui a pouco nada dá certo. Por quê? Porque você não está em Cristo. Aí faz um voto com Deus, aí começa a cumprir esse voto, vem certinho, daqui a pouco desanima, não vem mais. A gente vê isso muito acontecendo na vida das pessoas. As pessoas, elas começam a vir para a igreja, aí vem aquela empolgação, está sempre nos cultos, está sempre conversando com os irmãos, abraçando, e daqui a pouco você já não vê, já deixa de vir num culto, já deixa de vir no outro, e quando pensa que não, vem uma vez por mês e olha lá. Sabe, queridos? Entenda uma coisa, se você está em Cristo, você vai dar fruto, querendo ou não, você vai dar fruto. Você vai ter sucesso, mesmo sem querer. A bênção vai correr atrás de você, porque você está em Cristo. Você vai estar trabalhando numa empresa e você vai receber proposta dentro da empresa onde você está, sem mandar currículo para ir trabalhar numa empresa melhor ainda. Não tem jeito, queridos, é natural. Você planta um pé de manga, queridos, quando chega na época de produzir, você não precisa ficar mandando, não. O Irineu plantou um pé de limão abençoado na casa dele lá. Toda hora você chega lá, Irineu, dá limão aí, pé. Acho que todo dia, né, Irineu? Você chega, cadê o limão? Não, é natural.
Aí levantar de manhã, ó, um limãozinho. Por quê? Porque é uma árvore frutífera. E estar em Cristo significa ser frutífero. Né, irmã Raimunda? Quando você está em Cristo, você vê os seus filhos também sendo frutíferos, né? Você vê seus filhos sendo prósperos, você vê seus filhos serem abençoados, você vê os seus netos serem abençoados. Por quê, queridos? Porque está em Cristo, a importância de você estar em Cristo. Só que aí eu vou contar um negócio para vocês, viu, queridos? Não deixa para poder estar em Cristo quando vier a dificuldade, o problema. Porque isso não é estar em Cristo, procurar a Deus quando está passando por uma luta. Não, estar em Cristo é ser uma pessoa constante e sempre abundante. Pegou algo para fazer, faça com excelência. Eu não estou falando só aqui na igreja não, estou falando em tudo. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, vai fazer um trabalho de escola, faça com excelência. Eu falo isso para minha filha: filha, tudo que você fizer, faça com excelência. Faça como se estivesse fazendo para Cristo, porque você é uma pessoa frutífera. Então tudo que você fizer vai dar certo. Aí as pessoas falam: pastor, mas nada está dando certo na minha vida e eu estou vindo para a igreja. Vir para a igreja não significa que você está em Cristo. Ser um pastor não significa que você está em Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em João 15, 4, 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Está vendo? Permaneçam em mim. Tem uma condição aqui. A condição não é vir para a igreja. Para você ter Cristo na sua vida e ser uma árvore frutífera, você precisa permanecer em Cristo. Permaneçam em mim. Então depende da gente. Depende de você. Se você não está em Cristo, não é porque Ele não quer, é porque você não quer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muitos frutos, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, queridos, existe uma condição. Se você não está em Cristo, a culpa não é do pastor, a culpa não é do seu líder, a culpa não é da sua mãe, a culpa não é do seu pai, a culpa é sua que escolheu não estar em Cristo. Pastor, e como que eu escolho não permanecer em Cristo? As decisões que você toma. Por exemplo, um jovem. Quando que um jovem decide não estar em Cristo? Quando eles não honram pai e mãe. Quando não envolvem o seu papai e a sua mamãe nos seus planos, nos seus projetos. Por exemplo, olha para o seu pai e para a sua mãe, você vê duas pessoas de sucesso. Você sabia que o seu potencial é ter muito mais sucesso do que eles? E qual que é o segredo? Envolva eles nos seus planos, nos seus projetos. Eu estava falando no culto aqui de domingo que hoje eu sou uma pessoa que eu considero, apesar de muitas lutas, eu sou uma pessoa de sucesso no meu casamento. Eu casei com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que teme a Cristo, uma pessoa que tem os mesmos princípios que eu. E qual foi o segredo, queridos? Eu envolvi a minha mãe nisso. Agora tem filhos que namoram e a mãe nem sabe o que está acontecendo. O pai nem sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque não envolve, queridos. A gente tem que envolver as pessoas que nós amamos, queridos, nos projetos da nossa vida, porque são essas pessoas que torcem por nós, são essas pessoas que nos dão força. Eu converso com a minha filha, queridos, eu falo para ela: quando você começar a namorar, eu quero ser o primeiro a ficar sabendo. Quando você fala bem assim: papai, eu estou pensando nesse menino, eu quero ser o primeiro. Não porque eu sou o seu pai, não porque eu sou autoridade, não porque eu quero saber, não. É porque eu sou seu amigo, porque eu estou preocupado com a sua vida, porque eu estou preocupado com o seu sucesso, porque eu sou a única pessoa nesse mundo que vai morrer por você.
E muitas vezes, queridos, os filhos não entendem isso e escondem as coisas dos pais. Sabe por quê? Fala bem assim: eu não vou falar para meu pai nem para minha mãe porque eles não me entendem. Você saiu de dentro dela, como é que ela não vai te entender? É a pessoa que mais te entende nesse mundo. A pessoa que mais me entendia nesse mundo era minha mãe. Eu lembro que minha mãe falava: filho, vai com calma, porque eu te conheço. Vai com calma, que senão você vai desanimar rápido. Eu falava: opa, se minha mãe falou, está falado. Estar em Cristo, queridos, significa ter uma esperança viva. Você quer ver uma coisa, queridos? Quando você passa por um momento de uma tristeza muito grande, que nem eu vi o pastor Rafa passar esses dias recentemente, né? E a gente vê ali a pessoa com o coração firme. Por quê? Porque ela está em Cristo. E se ela está em Cristo, ela tem esperança. E se ela tem esperança, ela entende até as coisas ruins que acontecem na vida dela. Por quê? Porque ela tem esperança. A gente tem esperança, queridos, da salvação alcançando a nossa família. O pastor Rafa, assim como eu, teve a oportunidade de estar do lado do pai dele, falou de Jesus, orou com o pai dele aceitou Jesus. Por quê? Porque ele tem esperança na salvação e na vida eterna. Porque quando você está em Cristo, a sua esperança não está mais neste mundo e nem nas coisas deste mundo. A sua esperança está em Cristo e na eternidade. Por isso que nós não desanimamos, queridos, porque nós temos esperança, porque nós estamos em Cristo. A palavra de Deus em Romanos 15, 12, 13 diz: e o profeta Isaías também diz: haverá um herdeiro na casa de Jessé, e ele será rei sobre os gentios, eles porão suas esperanças somente nele. Que o Deus da esperança os encham de alegria e de paz enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Por isso que as pessoas ficam impressionadas com a gente. Por isso que as pessoas pedem oração para a gente. Sabe por quê? Porque as pessoas veem esperança. Às vezes nós estamos passando por luta, por dificuldade, mas nós temos esperança, porque a nossa esperança não está depositada no nosso dinheiro, a nossa esperança não está depositada no nosso trabalho, a nossa esperança não está depositada na nossa juventude e nem na nossa força. A nossa esperança está depositada em Cristo Jesus. Então é isso que significa, queridos, estar em Cristo. Você precisa entender: se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, você está na presença de Deus. Se você está em Cristo, você tem plena certeza da salvação. Se você está em Cristo, você tem alegria permanente. Não é momentos que vai fazer você alegre. Se você está em Cristo, você é um ramo frutífero. Se você está em Cristo, você tem uma esperança viva. E eu pergunto: você está em Cristo? Eu quero fazer uma oração com você. E nós vamos encerrar o culto nessa oração. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Nós precisamos, queridos. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer que a comunidade núclea cresça? Deixa eu te falar um negócio para você. Quem gera ovelhas é ovelha, não é pastor. Quando a gente vê, tem um dito popular aí, até a Bíblia fala, é lobo em pele de ovelha, não é? E por que as pessoas assemelham com o pastor? Sendo que está falando que é lobo na pele da ovelha e não lobo na pele do pastor. O que vai tentar tirar você da igreja, queridos, é um lobo em pele de ovelha. Entenda isso, queridos.
Mas você tem que estar firme em Cristo. Se você estiver em Cristo, você vai crescer, você vai prosperar, sua família vai crescer, sua família vai prosperar. Independente das circunstâncias que você enfrentar, você vai ver a alegria do Senhor na sua vida. Só que você precisa parar de reclamar, você precisa parar de amaldiçoar. Sabe, tudo a gente reclama, a gente nunca está feliz com nada. Sabe por quê, queridos? Porque nós não estamos em Cristo. Porque quando você está em Cristo, queridos, até se você ficar sabendo que uma pessoa falou mal de você, você vai dar risada, você vai ficar feliz, porque você está em Cristo. E eu vou dar um conselho, viu? O melhor lugar que você pode almejar na sua vida não é uma posição de destaque no seu trabalho, não é uma posição de destaque na sua rede social. O melhor lugar que você pode desejar na sua vida é estar em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, vai ter cura, vai ter restauração, vai ter milagre, vai ter tudo na sua vida. E você vai ser essa igreja forte e verdadeira que vai impactar o mundo lá fora. E o mundo que Deus precisa impactar através da sua vida é a empresa onde você trabalha, é a escola onde você estuda, é a família onde você está. É esse mundo que Deus quer impactar através da sua vida e através da presença de Deus que está em você. Então, quando você chegar em qualquer lugar, presta atenção. Você vai chegar em loja, a loja vai estar vazia e de repente você vai perceber que aquela loja vai encher de uma hora para outra, por causa da presença de Deus que está na sua vida. Presta atenção, você vai perceber as coisas acontecendo perto de você, você vai perceber as coisas ali ficando diferente no ambiente onde você estiver. Por quê? Porque Cristo está na sua vida. E eu vou falar um negócio para você, queridos, e eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração, porque é simples você saber se você está em Cristo ou não. Todas as pessoas que estão aqui têm a convicção de que está em Cristo ou não está em Cristo. E se você não está em Cristo, peça perdão para Deus hoje, estabeleça um relacionamento real com Ele e volte para Ele o mais rápido que você puder, porque Ele quer usar a sua vida. Ele não desistiu de você e Ele nunca vai desistir de você. Só uma coisa pode te tirar da presença de Deus, só uma coisa, e essa coisa é as suas decisões e as suas escolhas. Porque Deus, Ele já tomou uma decisão e Ele já executou a decisão que Ele tomou. Ele entregou o Filho dEle para morrer por mim e por você. Agora está na hora de você tomar uma decisão. Você vai morrer por Cristo ou não? Ele morreu por você. Pastor, mas como que a gente morre por Cristo? Lutando contra as suas vontades, os seus desejos, sendo uma pessoa boa, fazendo bem e se santificando cada dia. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Sabemos, Senhor, a necessidade, Senhor, e a importância de estarmos em Cristo, Senhor, porque o que vai impactar, Senhor, o mundo através das nossas vidas, Senhor, é a condição de nós estarmos no Senhor, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, tratar, Senhor, os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos ter a convicção, Senhor, e o desejo de estar sempre em Ti, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, todo o mal, Senhor, e nos dê sabedoria, Senhor, e discernimento, Senhor, para buscar e estar sempre, Senhor, na Tua presença, Pai, porque nós sabemos, Senhor, através da palavra do Senhor, ó Deus, que o que vai fazer a diferença nas nossas vidas, Senhor, não são os nossos dons, não são os nossos talentos, Senhor, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é Cristo em nós, através do Espírito Santo, ó Pai. Por isso, Deus, eu te peço, Senhor, nos fortaleça, Senhor, e nos dê entendimento, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.